Tudo bem, Deusdete? Muito prazer, muito bem-vindo, viu? Vamos entrar. Doutor José Luiz Campos Xavier, que é advogado. Muito obrigado, doutor. Obrigado por ter vindo. E o jornalista que escreveu um livro a respeito de chefes mal-humorados. Como é que é o nome do seu livro? Achei ótimo. As chefias avassaladoras. As chefias avassaladoras. Né? O que quer dizer uma chefia avassaladora? É um chefe, um chefe absolutamente indesejado, tirano ao extremo com os seus funcionários, né, na prática da gestão diária nessa relação de trabalho. Para você fazer esse livro, a gente está falando de chefias aqui, alguém que tem poder e mando em cima de alguém. Eu acho que isso vale até para dentro de casa da gente, né? Porque às vezes vale para qualquer subordinado, né? Sim, mesmo, é sempre essa relação de chefe e subordinado. Né? E você chegou a conhecer, para escrever esse livro, chefes, como você diz aqui, avassaladores, chegou a conversar com eles? Sim, eu fui assediado, também como você, nos meus 16 anos de idade, quando trabalhava num supermercado, que não existe mais. Não sabíamos o que era assédio moral naquela época, lá se vão muitos anos. E depois, também, há bastante tempo atrás, quando eu trabalhava numa instituição financeira, num banco, eu também era muito assediado por um diretor. Esse foi o principal motivador para eu fazer a pesquisa e escrever esse livro, né? Foram 3.000 profissionais de recursos humanos com quem eu me correspondi, alguns advogados, alguns juízes do trabalho. E hoje em dia isso é considerado já na justiça como crime e é como a gente está vendo nesses casos, é factível de ter uma pena, é isso? Na verdade, Ana, o assédio moral ele ainda não é crime. Tá? Hoje você tem um artigo no Código Penal, que é o artigo 146, que fala do crime de constrangimento, que é o constrangimento ilegal, e é um projeto de lei na Câmara dos Deputados, que aí sim, tratando especificamente do assunto, levando à legislação penal o assédio moral como um crime efetivamente. Porque a gente, quando fala assédio moral, até entende de uma forma diferente. Naquele caso de o chefe com a subordinada usar e abusar disso para obter favores. Sexual. Pois é, mas é bom distinguir o que é o assédio moral e o assédio sexual. Tem uma distinção aí que é bem fácil da gente notar. No assédio moral, e tanto num quanto no outro, você tem aquela coisa da pressão psicológica. Do constrangimento. Isso. No assédio sexual, você tem um outro apelo, que assim, é o de dar um benefício, ou de dar uma regalia, de dar um incentivo em troca de. Tá. Essa talvez seja a maior distinção entre o assédio moral e o assédio sexual. Mas os dois podem ser levados à justiça? Sem dúvidamente. No caso das relações de trabalho, tanto num quanto no outro, você pode, o assediado pode acionar judicialmente o empregador ou ex-empregador. A empresa. A empresa. Sempre a empresa, e não a figura do... É porque, na verdade, se você tem uma relação de trabalho, né, você está entendendo que a empresa tem a obrigação de fiscalizar aquele chefe ou o gerente, enfim. O Deusdete é administrador de planos de saúde. Sim. E você sofreu um assédio moral. Parece que você teve um comportamento inescrupuloso de uma diretora da empresa. O que quer dizer isso? Sim. Eu entrei na empresa, na cidade de Divinópolis, Minas Gerais. Entrei como assistente administrativo e 3 anos depois eu fui promovido à coordenação do ensino à distância e ganhei um elogio nacional, onde eu implantei a alfabetização de jovem adulto. Essa determinada diretora disse que eu estava querendo aparecer e que se tinha alguém que teria que aparecer na empresa seria ela e não eu. E me trocou de sala por 3 vezes, sendo que da última vez eu fiquei até mesmo sem uma cadeira para sentar. Tirou tudo da minha sala, mesa, computador. Mas como é que você trabalhava? E ela disse o seguinte, que eu poderia ficar encostado em qualquer lugar que eu quisesse. E passou a perseguir todos os meus colegas de trabalho. Como é que você saía? Como é que você ia trabalhar de manhã? Esse dia, a partir desse dia, eu resolvi denunciá-las em todos os órgãos possíveis. Onde que eu entrei com ação na Justiça do Trabalho, né? E ganhei por unanimidade no Supremo. Você ganhou por unanimidade? Isso te aconteceu, inclusive você fez uma monografia sobre o tema de assédio moral. Foi por isso que a gente chegou até você. Sim. Esse caso foi em 2003, é isso? 2003. Como você... Foi longo o caminho? Como é que você chegou a ganhar? Como é que foram as provas? Porque é difícil provar isso. É muito difícil as provas. Em 2003, quando isso ocorreu, eu procurei até mesmo os colegas de trabalho e disse para eles que nós tínhamos que dar um basta nisso.
E que nós até brincávamos lá. Ela foi mandada embora, não? Não, hoje ela não está na unidade mais dessa empresa, não sei aonde que está. Eu procurei esses amigos e disse para eles que nós teríamos que dar um basta e para que eles testemunhassem a respeito disso. E consegui e-mails absurdos que ela mandava para mim, consegui também gravação de... E os seus colegas de trabalho foram fazer o depoimento a seu favor ou não? Porque também é uma situação muito complicada. Todo mundo precisa do emprego, né? E de repente você tem um companheiro seu sendo assediado. O senhor já defendeu casos de assédio moral? Vários e casos. como é que colhe provas? O que as pessoas têm que saber? Quem está sofrendo isso agora? Principalmente, a pessoa que está sofrendo assédio, ela tem que ter informações ou buscar sempre colegas de trabalho que tenham vivenciado com ela o drama. Pois mas olha, vai falar contra o chefe, vai perder o emprego também. Olha que situação. A gente sempre costuma dizer, entre nós advogados, que a justiça do trabalho é a justiça do desempregado. Por que isso? Porque só entra com ação quem foi demitido. Porque senão então, você vai perder até para você conseguir uma testemunha, é difícil. É difícil. Você tem que, às vezes, o colega que continua trabalhando se predispor a ir lá para fazer, ainda que ele tenha visto e saiba que você tem razão, ele tenta se preservar. É um instinto de preservação. Exatamente. A gente tem até algumas perguntas aí, levanta questões. A gente foi à rua para perguntar um pouco. Pois não, Tem um dado importante e que o resultado dessa pesquisa me mostrou com muita propriedade. A melhor testemunha é aquele que já saiu da empresa. Esse não tem nenhum problema em ser demitido. Ou ele pediu demissão, mas não, se você conseguir manter o contato com essas pessoas que se desligaram, ou por questões de assédio ou não, mas que conhecem... Mas o que o Deusdado está dizendo é importante. Se tem uma prova física com um tipo de constrangimento escrito, sim, um e-mail, quer dizer, essa chefia foi... guarde. Assim, a melhor orientação que a gente possa passar para quem é vítima do assédio na medida do possível, fazer a denúncia imediatamente. Sofreu assédio, se foi o chefe, vai ao gerente, vai ao supervisor, mas faça a denúncia. Escreva, não adianta relate. Só falar. Exato. Né? Falar, a coisa as palavras tem que estar vão documentada, embora, até para ele poder cobrar uma postura da empresa. Se naquela empresa existe um caso de assédio, a empresa tem que tomar uma atitude rápida, para que aquilo não repercuta. Vamos ver as perguntas que a gente tem na rua. Roda para mim. Gostaria de saber qual é o limite entre dar uma ordem ou assediar moralmente um funcionário. Bom, você pode, na questão do limite entre dar uma ordem, você pode estabelecer critérios objetivos. Então, se você tem que cumprir, vamos usar um exemplo de um motorista que tem que fazer uma entrega. O chefe fala assim, olha, você vai ter que entregar essa encomenda hoje num determinado local até tantas horas. Se o trânsito permite a condição, você imagina, calcula a distância para chegar. Agora, se o chefe fala assim, olha, você tem meia hora para entregar esse local no outro ponto da cidade, e você tem que ir rápido, porque se você não for lá, nós vamos perder o contrato, isso é um caso de assédio. Quer ver a situação da chefia também? Vou me colocar no lado da chefia. A chefia, gerentes ou diretores, são cobrados por resultados, né? Em várias áreas da empresa, principalmente a mais nervosa delas é a área de vendas, que tem que dar resultado todo mês, né? É natural que o chefe fala, vamos, moçada, tem que vender. Ou gente de produção, como a gente viu o caso das meninas, você tem que dar conta de fazer X peças ao fim de cada dia e a maior rentabilidade é premiado com maior valor, enfim. Tem lá metas que cada empresa tem. Como é que distingue isso, esse chefe, para que a gente fale com os chefes também agora e para quem está se sentindo, de certa forma, pressionado? Porque pressão é diferente de assédio moral. Pois é, então a gente tem que entender que a prática reiterada, aquela cobrança excessiva, ordem óbvio, que todo o subordinado recebe ordem. Não tem que cumprir uma meta. Ordem. Mas aquela cobrança excessiva, quer seja no prazo de entrega, quer seja na quantidade, você tem que estabelecer um critério que seja razoável de se fazer. Não, e principalmente se for só com uma pessoa, né? E não aí com o grupo todo. Fica mais caracterizado o assédio. Né? Aquela prática reiterada, aquela coisa constante. Quer dizer, a gente chama às vezes até de implicância, que tem umas pessoas que tem ou não para de falar, ou cobra demais, ou... Tem alguns casos, por exemplo, o caso do Deusdete. Você tem, o que você pode imaginar é que o próprio chefe ou o assediador, ele tem uma insegurança
ele acha que se algum empregado for se destacar mais do que ele vai perder o posto dele de chefia. Coitado, mas aí é doença, né? Isso é outra coisa, precisa se tratar no outro lugar. E ele transfere isso para o local de trabalho. E ele deixa todo mundo doente, ele contamina os outros também. Vamos mais uma pergunta. Vai. Vamos lá. Eu já tive patroas, que já me chamaram de burra, de ignorante, de idiota. Eu queria saber se isso é um assédio moral. Com certeza. Não tem dúvida, sim. Porque assim, ninguém pode desrespeitar o outro. Esse é um princípio de regra de convivência da sociedade. E se você começa a trazer àquela pessoa uma insegurança no trabalho que ela faça, então, se você é burra, se você é uma idiota, você não consegue fazer o seu trabalho. E aí você começa a perder a sua autoestima, você começa a desenvolver, de repente, uma doença, uma síndrome qualquer, por causa desses ataques. Então, no caso relatado, é realmente um caso típico de assédio. Isso precisa ser uma coisa constante, quer dizer, não é que se de repente alguém está lá, porque quem está me escutando também, de repente alguém está lá, teve um piti que levantou de manhã, estou falando de uma relação de patrão-empregado, que mora na mesma casa. Mas você não está num bom dia. Né? E aí isso não pode ser considerado como um assédio moral. Não, o assédio moral, na verdade, para se caracterizar, ele tem que ser reiterado, constante. Quer dizer, tem que ser humilhado constantemente. E esse relacionamento de patrão-empregado dentro de casa, quando isso acontece, como é que essa moça, né, ou quem está se sentindo assim, consegue provar isso? Quer dizer, isso é mais difícil porque, veja, ainda, é um fato oral, né? É um relacionamento, não tem e-mail, como Deus dete, não é? Não tem... Verdade. Quem está trabalhando junto, muito provavelmente, não queira perder o emprego, mesmo que a outra resolva ir embora. Como é que faz? E às vezes, no caso de empregado doméstico, da relação doméstica de emprego, é só a figura da empregada doméstica com a patroa. Às vezes não tem outras pessoas. E você não tem como provar. Nesse caso, é realmente muito mais difícil. E se tiver como provar, ou alguém que vá testemunhar, que tipo de indenização é essa? Bom, normalmente, vários níveis. O juiz arbitra uma indenização por dano moral, porque aí o assédio moral você caracteriza um dano moral àquela pessoa. E aí a questão do quanto da indenização, ela varia muito, Ana. Porque você hoje não tem um patamar, ou você não tem algo concreto que você possa atribuir para determinada prática de ato um determinado valor de indenização. Então depende muito da condição do processo, de você fazer uma prova melhor, uma prova mais ou menos, o que seja. Enfim, mas para você ter uma prova efetiva no processo, o juiz considera isso. E também o que é importante na coisa do dano moral é a capacidade do agressor ou do assediador pagar o valor da indenização. O dono da empresa. Quanto mais condições a empresa tem de pagar a indenização, seria o caráter pedagógico. No seu caso, como foi a pena? No meu caso, eu entrei com outras ações trabalhistas também junto no processo, mas o valor que você quer saber foi R$8.000 de dano moral, né? Mas sempre eu digo que eu pagaria o que eu recebi mais um pouco, porque não sou eu, mas como outros amigos também sofreram isso lá. E todo mundo perde nessa história, não só o funcionário, mas a empresa e o Estado também. Porque na maioria das vezes, esse empregado, ele se afasta e tira uma licença. E é importante dizer também que o assédio moral é uma doença profissional. Ele pode preencher uma CAT, que é a comunicação de acidente ao trabalho, e isso aí está considerado. Hoje eu tenho vários casos lá em Divinópolis, por exemplo, que a pessoa foi considerada como uma doença profissional e a pessoa afasta como um acidente. Olha, eu acho que o alerta está dado, eu sei que casos existem muitos, né? E a gente está, na verdade, municiando você em casa com algumas informações para que você possa lidar com ela, né? Caso você conheça alguém ou esteja sofrendo isso, e vá buscar os seus direitos, porque eu acho que a gente não pode ser menosprezado em nenhuma situação. Queria muito agradecer ao presidente doutor. Parabéns pelo livro. Eu acho que eu não o li ainda, mas eu acho que tem informações importantes para quem queira saber mais de chefias avassaladoras. E você, como chefe, também podia dar uma lidinha para saber, de repente, você nem se vê e, de repente, está se enquadrando aí, né, em situações que não vale a pena para ninguém, como diz o Deus dete, todo mundo perde. Perde você, perde quem trabalha, perde a empresa. Se é o Estado, como é o caso da ANAC, perdemos todos nós. Né? Eu acho que não vale a pena. Muito obrigada, Gilles, viu? Obrigada por ter vindo. Obrigada, Jorge. Tchau. Uma boa semana aí para vocês. Obrigado por terem caído da cama cedo hoje. Obrigada, Jorge. Parabéns, viu? Obrigada. Tchau, Deus dete.
Viu? Bom trabalho aí. Obrigada. Eu não posso reclamar, porque minha patroa é minha mãe.